Bora destravar os embargos de terceiro? Nesse vídeo, eu vou te mostrar a correção completa dessa peça que foi cobrada lá no exame 37 da segunda fase da OAB em Direito Civil. E vocês vão ver, é uma peça super simples. E o que, que você vai ver nessa aula? Eu vou te mostrar a linha do tempo para você não se perder e saber localizar se cair na hora da sua prova, a estrutura da peça, o passo a passo como elaborar, o modelo pronto e, no final, a tabela de pontuação. Esse vídeo aqui está super completo. Se eu fosse você, eu ficava comigo até o final. E eu já te adianto que você não precisa copiar nada. Para te ajudar, eu vou deixar o PDF dessa aula aqui, lá no canal do Telegram. Em troca, eu peço que você curta e compartilhe com seus amigos que também vão fazer a segunda fase. Combinado? Então, bora começar. Bora destravar os embargos de terceiro. Entender a linha do tempo é crucial para você identificar sua peça, porque se você identificar a fase, você sabe identificar a peça sem medo de errar. Eu vou te mostrar aqui o procedimento comum, porque ele serve de base para todos os outros, inclusive para o procedimento especial, que são os embargos de terceiro. Vamos lá, para você localizar essa peça aqui sem medo de errar. O procedimento comum tem duas fases: tem a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. A fase de conhecimento começa com a petição inicial, o próximo ato processual é a citação, contestação, réplica, audiência de instrução, memoriais, sentença, que vai por fim a essa primeira fase, né? Não gostei da sentença, eu vou recorrer com o recurso de apelação, que vai ser julgado pelo tribunal. Não gostei do acórdão, eu vou recorrer com o recurso especial para o STJ e vai ser julgado por um acórdão. Não gostei da decisão, eu posso recorrer para o STF com o recurso. Lógico, se tiver matéria constitucional. Acabou a primeira fase, eu tenho a fase cumprimento de sentença, que começa com o requerimento do cumprimento de sentença, né, pelo autor. Depois, o devedor, ele é intimado para cumprir a obrigação, cumpriu a obrigação, sentença que extingue. Mas ele pode também apresentar sua defesa, que são a impugnação ao cumprimento de sentença. Ele pode apresentar também a exceção de pré-executividade, se quiser alegar apenas matérias de ordem pública. E olha a nossa peça aqui, olha, embargos de terceiro. A gente localizou os embargos de terceiro aqui na fase cumprimento de sentença, mas pode acontecer também na fase de conhecimento e no processo de execução. Nas provas da OAB, eu só vi na fase executiva, né, na fase de cumprimento de sentença e no processo de execução. E para que serve os embargos de terceiro? É para que uma pessoa que não é parte no processo, não é autor e não é réu, possa defender um bem seu que sofreu uma constrição judicial indevida. Por exemplo, a pessoa teve uma conta bancária bloqueada ou um carro penhorado por conta de um processo que ela não é parte. Então, ela comparece aqui com os embargos de terceiro para tentar tirar essa medida constritiva. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui e vocês vão ver que é super tranquilo. Vamos seguindo. Vimos a linha do tempo, agora eu vou mostrar para vocês a estrutura dessa peça. A estrutura segue os requisitos da petição inicial, que estão lá no 319 do Código de Processo Civil, mais o 674. Qual é, qual é a estrutura? Endereçamento, a qualificação completa do autor, nesse caso aqui é o embargante, o nome da minha peça mais a fundamentação jurídica e a qualificação do réu. Eu venho com as preliminares, normalmente gratuidade, prioridade de tramitação, distribuição por dependência. Preliminares são aquelas questões processuais que eu vou alegar antes do mérito. Então, da gratuidade de justiça, prioridade de tramitação, nesse caso aqui, distribuição por dependência, e vou apresentar também, de forma preliminar, os requisitos específicos das petições iniciais que seguem o procedimento especial. E dessa peça aqui, eu vou mostrar para vocês quais seriam esses requisitos específicos. Olha aqui: tempestividade, legitimidade ativa,
e a prova do domínio do bem constrito. Depois eu vou fazer um breve resumo do enunciado da questão, nos fatos, a fundamentação jurídica, vou tratar do mérito, e aí eu vou abrir um subtópico para cada tese jurídica que eu for alegar, um tópico para suspensão liminar da medida constritiva, está lá no artigo 678. O que, que eu preciso demonstrar? Probabilidade do direito, o perigo de dano e os pedidos, a suspensão da medida constritiva e a manutenção provisória do embargante na posse do bem. Depois eu venho com os pedidos, vou pedir o recebimento dos embargos, vez que os requisitos legais foram preenchidos, a distribuição por dependência, a citação do embargado para apresentar contestação, juntada dos documentos, procedência integral dos pedidos, condenação do embargado, e o valor da causa é equivalente ao valor do bem constrito, depois do fechamento da minha peça. Então, a estrutura dessa peça vai seguir a mesma estrutura dos requisitos da petição inicial que estão lá no artigo 319, que é, na realidade, uma petição inicial pelo procedimento especial embargo de terceiro. Agora, eu vou mostrar para vocês o passo a passo da elaboração dessa peça, utilizando o método rota da peça. Isso aqui é ouro e vai te ajudar muito na hora da prova. Bora lá. Primeira coisa, você vai começar a leitura do enunciado pelo último parágrafo, para descobrir quem é o seu cliente. Depois, procurar as palavras-chave, que são palavras processuais, para identificar a peça. Nesse caso, a gente já sabe que a peça são os embargos de terceiro. Então, quando eu for ler o enunciado, o que, que eu vou procurar? As palavras-chave processuais, para ter certeza qual é a peça, e as palavras-chave para que eu possa identificar quais são os direitos violados, a tese jurídica que eu vou utilizar, né, os institutos jurídicos que eu vou utilizar aqui na minha peça e também procurar lá no Vademecum os dispositivos legais. Depois que eu identifiquei certinho a peça, eu vou montar a estrutura no papel, vou ler e interpretar o enunciado da questão para saber quem é o meu cliente, tanto no âmbito material quanto processual, saber o que ele quer, né, quais são os pedidos, e eu vou anotar as informações importantes no campo respectivo do esqueleto que eu montei. Então, o que que você vai fazer? Pegou o enunciado da questão, você já vai direto no último parágrafo, para identificar quem é o seu cliente. Agora você vai ler o enunciado da questão procurando as palavras-chave. Se eu tiver identificando a peça, eu vou procurar aquelas palavras processuais: citação, penhora, intimação, publicação, enfim. Nesse caso, a gente já sabe qual é a peça. Eu vou procurar as palavras-chave para identificar os direitos que foram violados, as teses jurídicas que eu vou utilizar. Em seguida, eu vou montar a estrutura da peça que eu identifiquei. Vamos lá, aqui no caso são os embargos de terceiro. Então, você vai montar ali num papel a estrutura da peça: endereçamento, qualificação das partes, o nome da peça, né, das preliminares, vai colocar tudo direitinho. Você volta no enunciado da questão e cada parágrafo você vai extrair a informação importante e vai colocar no campo respectivo do esqueleto da peça que você montou. Eu vou fazer o passo a passo com vocês aqui e vocês vão ver, é super simples. Vamos lá. Então, eu vou começar a leitura pelo último parágrafo, está aqui. Na qualidade de advogado de Ana, elabore a peça processual cabível para a defesa dos interesses de sua cliente. Então, pronto. Eu já sei que a minha cliente, no caso, é a Ana. Então, agora eu vou começar a leitura pelo primeiro parágrafo. Eu já montei o esqueleto da peça e no primeiro parágrafo eu vou ver o que que tem de informação importante e vou trazer para o esqueleto, e assim sucessivamente nos demais parágrafos. Vamos lá. Então, já anotei aqui para vocês. A Ana, né, celebrou um contrato, olha aqui, ó, com a revendedora Velocidade em Maceió, que foi um contrato de compra e venda. Aqui o valor, a informação de que ela pagou integralmente o carro que ela comprou. No próximo parágrafo, o que, que eu tenho de informação? Que a Ana foi impedida de fazer a transferência do carro porque tinha uma penhora, aqui a data da penhora,
e aqui o processo de onde saiu a decisão judicial. É um processo de execução por título extrajudicial, está aqui o número do processo e a vara onde tramitou. O que que eu tenho de informação importante aqui? Qual é o processo principal onde está correndo a execução, e foi desse processo aqui, que é o processo de execução por título extrajudicial, que foi daqui que saiu a decisão que mandou penhorar o carro da Ana. Então, o que que eu já tirei aqui? Qual é o número do processo e o endereçamento. Vamos seguindo. No próximo parágrafo, então já fala aqui também, a ação foi ajuizada, né? Tem a data do ajuizamento, tá aqui, olha, quem é a parte, o autor e o réu dessa execução. Nesse parágrafo aqui, o que que eu tiro? A data do ajuizamento dessa ação de execução. Está aqui o autor, né, o exequente, que é a financeira XYZ, em face de velocidade, que é a exequente, que é a satisfação da dívida, o valor da dívida. E o que que eu tirei desse parágrafo aqui? Quais são as partes dessa ação de execução? Para a gente é importante para saber quem vai ser o nosso embargado. Já descobri também qual é o valor da dívida que está sendo cobrada nessa ação de execução. Vamos seguindo aqui. Qual outra informação importante que diz aqui? Que foi a executada a loja Velocidade, indicou a penhora o automóvel adquirido pela Ana. E nesse próximo parágrafo, o que que diz? Que a constrição existente é a que está impedindo a transferência do bem para a Ana. Vamos entender esse babado aqui rapidinho? A Ana é a nossa cliente. Ela comprou um carro da loja Velocidade, comprou e pagou, mas não transferiu o veículo para o nome dela. Tempos depois, quando ela foi fazer a transferência, ela não conseguiu, porque constava lá no órgão de registro uma medida constritiva, uma penhora, que foi o que impediu a transferência do bem para o nome dela. Procurando, o que que a Ana descobriu? Que essa medida constritiva partiu de um processo de execução de uma financeira, a XYZ, contra a velocidade. Então, agora a gente precisa liberar essa penhora o quanto antes, porque o carro é da Ana. Ele não pode pagar dívida de terceiro, porque ela não é parte desse processo. Ela não é autora, não é réu, mas sofreu uma constrição judicial indevida. Vamos defender a Ana? Então, bora lá. Agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo para a montagem, para a gente partir para a elaboração. Você montou a estrutura da sua peça, não foi? Depois foi lá no enunciado da questão e foi trazendo as informações importantes que o enunciado trazia: endereçamento, qualificação das partes, os direitos que você identificou que foram violados, e foi colocando ali tudo no campo respectivo do esqueleto que você montou. Em seguida, você vai lá no índice alfabético remissivo do seu vade-mecum e vai procurar ali pelas palavras-chave que você identificou dos direitos violados. Por exemplo, dano moral, penhora indevida, enfim, você vai lá no índice alfabético remissivo e vai descobrir qual é o dispositivo legal e vai simplesmente anotar aqui do lado da palavra que você anotou, né, da palavra-chave. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz e vocês vão ver, fica super simples. Depois que montar essa estrutura, aí sim você parte para a elaboração da peça. Olha só, endereçamento, qual foi a informação que eu trouxe lá do enunciado? Quinta Vara Civil de Maceió, embargante a Ana, o nome da minha peça, mais a legitimidade passiva, né, que são os embargados, a revendedora Velocidade mais a XYZ, que é a financeira, que estão lá no processo de execução. Preliminares, distribuição por dependência, já achei aqui o número do processo de execução. Os requisitos específicos, né? Legitimidade ativa, é a prova do domínio do bem. O que que o enunciado trouxe? Que tem um contrato de compra e venda e um recibo de pagamento, que eu vou provar que o bem é dela. A legitimidade passiva da financeira e da revendedora, e já já eu vou falar para vocês por que que as 2 partes entraram aqui, no polo passivo dessa peça. Os fatos, eu vou fazer um breve resumo do enunciado da questão.
Na fundamentação jurídica, o que que eu achei? No mérito, né, eu vou demonstrar a propriedade do bem, no caso, a tradição do veículo, ela não transferiu no papel, mas o veículo já estava com ela, então vou citar o artigo 1267 do Código Civil, que fala da tradição de bem móvel. O bem foi adquirido antes da ação de execução, ou seja, não houve fraude à execução. Fui lá no índice alfabético remissivo, artigo 792 do CPC, suspensão liminar, que está previsto lá no 678 do CPC, ou eu posso pedir uma tutela de urgência. O que, que eu tenho que demonstrar? Risco de dano, no caso, execução forçada em andamento, e probabilidade do direito. Ela tem documentos que comprovam a propriedade do bem e o pedido, né? Eu vou pedir a suspensão imediata da medida constritiva, no caso a penhora, mais a manutenção provisória do carro com a ANA. E os pedidos? Eu peço o recebimento dos embargos, a distribuição por dependência, a suspensão liminar da penhora com a manutenção provisória com a nossa cliente, a citação dos embargados para apresentar contestação, juntada dos documentos que vão provar o domínio do bem, né, do carro. Eu peço a procedência integral dos pedidos para desfazer a constrição judicial e a condenação dos embargados em custas e honorários advocatícios. O valor da causa, que no caso é equivalente ao bem constrito, né, o carro da Ana, 50 mil. Essa informação está lá no enunciado da questão e o fechamento da minha peça. Viram como eu fiz? Montei a estrutura da peça, depois fui no enunciado da questão e vim trazendo as informações relevantes e colocando ali no campo respectivo. Identifiquei quais são as teses jurídicas, os direitos violados, fui lá no índice alfabético remissivo do meu vade-mecum e descobri quais são os artigos pertinentes. E só anotei ali do lado. Agora é que eu vou passar para a elaboração da peça. E eu vou mostrar para vocês um peguinho aqui que derrubou muita gente nessa prova, que é a parte da legitimidade passiva dessa peça aqui. Presta atenção. Quem seria o legitimado passivo, né, nessa peça dos embargos? Ou seja, o embargado. Se não houver indicação de bem à penhora, normalmente o exequente da ação de execução é que vai ser o meu embargado. Mas no caso dessa peça, além do exequente, por que que eu também vou colocar no polo passivo o executado? Porque a empresa Velocidade indicou o carro da Ana à penhora. Está lá no artigo 677, parágrafo 4º do CPC. Quando houver indicação de bem à penhora, eu vou colocar o exequente da ação de execução, porque ele vai se beneficiar dessa penhora. E vou colocar também, nesse caso aqui, quem indicou a penhora, que foi a loja, foi a Velocidade. A Velocidade indicou a penhora, o carro da Ana. Então, ela também entra no polo passivo dessa minha peça. Mas, se não tivesse indicado a penhora, vamos dizer que a loja não tivesse indicado a penhora, ela não entraria. Está lá no 677, parágrafo 4º. Pegou muita gente surpresa. Então, fique bem atento para ver a legitimidade passiva, né? Quem seriam os nossos embargados. Agora, eu vou te mostrar o modelo pronto da peça. Eu quero que você perceba como escrever a fundamentação jurídica. Porque eu falo para você, não adianta só citar artigo, você precisa demonstrar para a banca que você sabe fazer o raciocínio jurídico. E a melhor forma de mostrar para a banca que você sabe o que está fazendo é escrever na forma de silogismo, que é bem simples. Você vai dividir cada tópico que você for fazer a fundamentação jurídica em três partes. Primeiro, vai dizer o que diz o ordenamento jurídico. Você vai lá no artigo de lei, vai ver o que diz o teor do artigo e vai reescrever com as suas palavras, porque você não pode simplesmente ir lá e copiar, né? Ctrl C, Ctrl V e colocar aqui, porque isso não pontua. Vai no artigo, escreva com as suas palavras e coloque aqui. Na segunda parte, você vai narrar os fatos.
E no final, a terceira parte, você vai dizer qual é a conclusão da aplicação da lei ao caso concreto. Fazendo isso, você vai mostrar para a banca que você sabe fazer o raciocínio jurídico. E é isso que pontua na hora da sua prova. Eu vou te mostrar aqui, vocês vão ver, é super simples. Bora lá. Endereçamento ao juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Maceió, distribuição por dependência, que é aquele processo de execução, qualificação da embargante, qualificação dos embargados, né? E aqui, olha, a qualificação completa, tá? A fundamentação jurídica da minha peça, 674 do CPC, ao verbo correto, opor os presentes embargos de terceiro. Vou começar minha peça falando das preliminares, que são aquelas questões processuais, falo da tempestividade, da legitimidade ativa da embargante, aqui no caso a legitimidade passiva dos embargados, a prova do domínio do bem constrito. Eu começo a minha peça então falando das preliminares, principalmente dos requisitos específicos que essa peça exige. Então, já demonstrei ali. Depois eu venho para os fatos e agora eu vou para a parte mais importante, que é a fundamentação jurídica, e é onde está a maior carga de pontos. E vou escrever utilizando o silogismo jurídico. E vocês vão ver, é super simples. Olha só como eu fiz. Aqui os fatos, né? Fiz um breve resumo do enunciado da questão. Vamos lá. Primeira tese jurídica que eu vou falar é da propriedade do bem. Eu fui lá no Código Civil e vou reescrever com as minhas palavras. Vamos lá. O artigo 1267 do Código Civil estabelece que a propriedade do bem móvel se transfere com a tradição. No caso concreto, a autora adquiriu o veículo e recebeu o bem, consolidando a transferência. Assim, a embargante deve ser reconhecida como legítima proprietária, em razão dos documentos comprobatórios em anexo. Para quem ainda não conseguiu pegar, eu vou mostrar para vocês agora nesse tópico aqui, que é o tema da inexistência de fraude à execução. Eu fui lá no índice alfabético remissivo, descobri qual seria o artigo que trata da fraude à execução, fui no artigo, li e vou reescrever com as minhas palavras, porque eu não adianta só copiar e colar, porque aí não pontua. Eu vou escrever com as minhas palavras, vou fazer uma paráfrase, depois eu venho com os fatos e a conclusão. Olha só. O artigo 792 do Código de Processo Civil trata da fraude à execução, que ocorre quando o devedor aliena bens após o início de uma ação que possa levá-lo à insolvência. No caso concreto, a embargante adquiriu o veículo em março de 2022, antes mesmo do ajuizamento da ação de execução, que se deu em 20 de novembro de 2022, não havendo qualquer indício de má-fé na aquisição do bem. Além disso, vou citar outro ordenamento, né? A súmula 375 do STJ estabelece que só a fraude à execução quando há registro da penhora ou quando o adquirente age de má-fé, o que não ocorreu no presente caso. Agora, a conclusão. Diante do exposto, requer-se o reconhecimento da inexistência de fraude à execução, tendo em vista que a aquisição do automóvel se deu em data anterior ao ajuizamento da ação. Vamos para o próximo, para quem ainda não entendeu. Olha como é que eu vou escrever a primeira parte, que é o ordenamento. O artigo 678 do Código de Processo Civil autoriza a suspensão da constrição judicial, né, da penhora, quando houver prova suficiente da prova ou da propriedade. Na hipótese em análise, no caso concreto, no caso em tela, a autora comprova documentalmente a propriedade do veículo. A manutenção da penhora impede a regular utilização e transferência do bem. Dessa forma, há risco de dano de difícil reparação, razão pela qual pugna pela suspensão da penhora, bem como a manutenção do veículo na posse da embargante. Aqui do pedido liminar, que já o próprio artigo 678 do CPC, ele autoriza esse pedido de suspensão liminar da medida constritiva, você também poderia, se você não lembrasse, pedir
da tutela provisória. E aí você teria que demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aqui no caso também a gente está demonstrando, né? Qual é a probabilidade do direito? Que ela tem a documentação certinha, ela tem o contrato de compra e venda, ela tem o recibo que ela pagou o carro. E o risco de dano? Tá lá numa penhora, a qualquer hora pode ser vendido, alienado, enfim, e ela ficar sem o bem. O que que é importante você sempre mencionar? O que que diz o artigo, falando com as suas palavras, os fatos e fazendo a conclusão, a aplicação da lei ao caso concreto. Vamos seguindo. Os pedidos, o que que eu faço? Eu sempre peço o recebimento dos embargos, fez que preenchidos os requisitos legais, a distribuição por dependência, aqui já me dá o processo, de execução que a gente achou lá no enunciado da questão, a citação dos embargados para apresentarem contestação, a concessão de medida liminar para determinar a suspensão das medidas constritivas, mais a manutenção provisória do bem na posse do embargante, a juntada dos documentos que comprovam a propriedade do bem, tais como contrato de compra e venda e recibos. Aqui no caso, o que que eu estou fazendo? Eu estou comprovando a posse do bem, né, no caso, o domínio, a procedência dos pedidos para determinar o desfazimento da constrição judicial, assim como o reconhecimento do domínio do bem pelo embargante, a condenação dos embargados ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Sempre peço a produção de provas. E olha aqui o valor da causa, é o valor do bem constrito. E o fechamento, local, data, advogado AB. Então a gente escreve a petição, sempre começando pelas preliminares, depois os fatos, eu venho em seguida com a fundamentação jurídica, a parte do mérito, e aí, na hora de escrever, eu sempre vou escrever demonstrando o raciocínio jurídico, o que diz a lei, o caso concreto e a conclusão. Fica simples assim, né? Agora eu vou mostrar para vocês a tabela de pontos dessa peça aqui. Acertando o endereçamento, está aqui, 1/10. Distribuição por dependência, e citando o artigo, 25/10. Acertando a qualificação das partes, a Ana mais a financeira e a velocidade, está aqui, 3/10. Tempestividade, 1/10. Agora olha onde que está a maior carga de pontos, está aqui. Alegando que a Ana é proprietária do automóvel, porque a transferência se deu com a tradição, mas citando o artigo do Código Civil, olha para quando vai, 6/10. Alegação de que não houve fraude de execução, mas que a aquisição foi antes, né, da dívida, da ação de execução, e citando o artigo, está aqui, olha, 6/10. Provando a posse do bem, está aqui, olha, seria, no caso, é o contrato de compra e venda e os recibos, e a qualidade terceira, olha para quanto que foi a pontuação, 0,85. Pedindo a suspensão liminar da penhora, mais a posse provisória, e citando o artigo, olha, 5/10. Pedindo a produção de provas, 2/10. Condenação em honorários, 2/10. O valor da causa, acertando o valor da causa, olha, 1/10. E o fechamento da peça, 1/10. Viram como tudo pontua? Desde o endereçamento até o fechamento da peça? E a maior carga de pontos está ali na fundamentação jurídica. E, inclusive, na fundamentação, é formada em duas partes. Você precisa falar qual é a tese jurídica, mais o artigo de lei correspondente para conseguir a pontuação total. O PDF dessa aula aqui está lá no nosso canal do Telegram. Eu te convido para participar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se foi, comente, foi útil ou não foi. Curta e compartilhe com seus amigos que também vão fazer a segunda fase da OAB. E se você quiser assistir outras correções, aqui no canal eu tenho a correção da petição inicial, da contestação, do agravo de instrumento, enfim, tem várias dicas valiosas que vão te ajudar na segunda fase do exame de ordem. E eu te vejo no próximo vídeo.